Oi, bonjour. Hoje nós iremos falar sobre o legado de Joabe. Joabe, ele era o chefe do exército de Davi, e Davi escolheu Joabe não foi pela beleza, pela aparência, para compor seu exército, não. Ele escolheu Joabe por causa da competência. Ele testou Joabe e Joabe foi aprovado. Joabe mostrou para Davi que ele era um homem de coragem e servia para estar à frente do exército. Davi chega para aqueles homens que estavam ao redor dele e disse assim: quem quem subisse a terra que futuramente seria chamada de Jerusalém e tomasse posse daquela terra para Davi, esse seria o chefe do exército. E não era fácil chegar lá e tomar posse. Joabe foi até o lugar, e foi aquela guerra, e tudo que se mexia ele eliminou, e aí Davi colocou ele como chefe do seu exército. Então, ele era um homem que estava à frente do exército, não pela aparência, mas pela competência, que muitas vezes a pessoa monta um comércio, uma empresa e coloca para compor sua equipe a aparência. A aparência não significa qualidade de mão de obra, mas Joabe, ele era bom no que ele fazia, e Davi também era um homem de guerra e famoso por ser um homem de guerra. Mas o exército de Davi se fortificou porque ele tinha homens competentes, todos testados e aprovados. Ele montou sua equipe e sempre ele vencia. Davi era um homem que vencia, porque ele soube escolher a sua equipe. Então, quando a pessoa tem uma empresa ou tem algo de valor e quer que alguém administre, tem que ser alguém que tem competência. Porque Joabe tinha e fez de Davi um homem vitorioso, porque a equipe dele era boa. E o que acontece? Como ele era um homem de guerra, tanto Davi como ele e todos que compõem o exército de Davi, era patriota e estava Deus em primeiro lugar e a pátria sempre ali ocupando espaço na vida desses homens. E eles faziam tudo em prol de Deus e da sua pátria. Honrava Deus e por honrar Deus não perdia a batalha. E valorizava a sua pátria independente de qualquer coisa. Joabe era dedicado. Quando Joabe queria fazer algo, ele ia e fazia, e não media consequência. E ele seguia um percurso e eliminava todo o seu oponente até chegar ao seu destino. E só o fato de Davi chegar numa cidade dos seus adversários, quando ele estava próximo de vir, falava: lá vem Joabe. O povo já tomava uma atitude favorável só em saber que Joabe estava chegando, porque Joabe era um homem responsável e defendia a sua pátria e honrava a Deus e o rei e a sua pátria. E quando Davi teve problema com a sua família, e o reino de Davi foi dividido porque o Absalão queria tomar o seu reinado, que era o filho de Davi, Joabe o matou. E aí a gente observa como Joabe, ele tinha autonomia no que ele fazia. Ele era um líder e ele sabia o que era melhor para Israel, para a sua pátria, porque ele era um patriota, e defendia o rei porque ele trabalhava no exército do rei para defender o rei. E quando o reinado do rei estava correndo risco, ele foi lá e eliminou o que estava fazendo o reino e a sua pátria correr risco. Era o próprio filho do rei, ele o matou.
Então você vê que Joabe, ele era um homem que ele sabia o que ele fazia e fazia bem, independente de opinião, porque não era o que o rei queria, mas é o que tinha que ser feito e Joabe fez. Ó, 2 Samuel, capítulo 18, versículo 14, fala assim: então disse Joabe, então disse Joabe, não me demoreis assim contigo. Aqui estou. 3 dardos, e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Absalão estava como tocaia no meio dos carvalhos. Ele foi lá e o matou. Ah, era o filho do rei? Ele trabalhava para o rei? Ele era o exército do rei? O rei tem autonomia sobre ele? Mas ele sabia o que era melhor para Israel e ele fez. Ele não pensou nem um pingo. Foi lá e executou o filho do rei. E o rei depois entendeu e foi chorar e ficar de luto. Porque primeiro Deus, a pátria, a família de Davi. Quando o reino e a pátria correm risco, Davi entendia o que tinha que ser feito. E Joabe era bom no que fazia. Então, quando a pessoa quer ser bem-sucedido, coloque ao lado pessoas que sabem fazer bem e faz bem o que faz. A aparência não faz um negócio desenvolver, mas sim a capacidade. Joabe era um homem capaz, um homem que tinha capacidade e era bom no que fazia. Nos dias de hoje seria falado, ele é o cara, né? Ele era top. Pensa num homem capaz, que sabia fazer bem o seu trabalho. Bom dia, se for assistir de noite, boa noite. Tchau.